Fala aí, terceiro ano. Então tô mandando para vocês aí o guia de estudo da aula 12, inicialmente, tá? Aula 12, frente 2, e ele pede lá, fazer os exercícios das 36 a 40, do capítulo 4. Isso está na página 190 de vocês, tá? Ou é sobre bases que nós falamos na aula 12. Então, exercício 36, ó, ele pede para dar o nome das bases a seguir. Então, exercício 36. Na letra A, ele tem lá NaOH. Então, como nós falamos na aula, ó, o nome de base sempre começa com hidróxido, por causa do OH que é hidroxila. Então, hidróxido de... E eu coloco o nome do cátion que está junto, né? Nesse caso aqui, o sódio. Letra B. Eu tenho AlOH3. Então, hidróxido de... Nesse caso, quem está junto é o alumínio. Então, alumínio. Hidróxido de alumínio. E na letra C, eu tenho FeOH3. Como é que fica o nome? Ó? Hidróxido de ferro 3. Esse último eu preciso colocar o número 3 porque o ferro é um metal de transição. Desculpa. Ele possui carga 2 e carga 3. Como nesse caso apareceu a carga 3, eu coloco o numeral no final. Tá ok? Lembrando que o alumínio e o sódio eu não preciso, porque eles são elementos representativos. A carga é sempre fixa. Né? Então eu não preciso colocar aqui sódio 1 e alumínio 3. É só o nome já está correto. Tá? Então esse foi o exercício 36. Agora vamos ao 37. O 37 ele pede para você determinar os íons que podemos obter na dissociação das bases a seguir. Então 37, letra A, NiOH3. Então a dissociação, ó, indica que vai dissolver na água. Nesse caso vai liberar o níquel, 3+, eu tenho esse 3 aqui, né? Lembra que isso aqui é a carga do primeiro elemento, mais 3 de OH-. E eu indico que as espécies são aquosas, né? Depois eu tenho, na letra B, CSOH. Então, dissolvendo em água, vou ter o CS+, e o OH-. Nesse caso, como eu só tenho um OH, a carga de ambos apenas um mais e um menos. Ok? Então, esse aí foi o 37. O 38. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Completar a frase no início aí. Ó. As bases são também conhecidas como hidróxidos, né? Por isso que tem um nome lá que a gente dá. São conhecidas como hidróxidos. Aí vem a outra pergunta. Como procedemos para dar nomes às bases? Dê também o nome das bases a seguir. Nesse exercício, então o que você marca aí, ó, na segunda parte? Para dar o nome. O hidróxido, começa sempre com hidróxido, corresponde ao OH-. Preposição de. Depois você coloca o nome do cátion. Tá? Assim que é como procedemos para dar nomes às bases. Sempre hidróxido de e o nome do cátion que tiver junto. Aí ele pede o nome de algumas bases. Vamos colocar aqui. Na letra A, eu tenho lá CrOH3. Né? Então, o nome dessa base, ó, hidróxido de cromo 3.
todas as bases desse exercício foram destacadas, todas essas bases têm metais com carga variável, tá? Então, todos eles vai ter que ter uma numeração romana no final. 3 aqui porque eu tenho 3 no final, é a carga do cromo aqui, tá? Depois na letra B me aparece SN OH2. Então eu tenho hidróxido de, o SN é o estanho. Como apareceu o 2 aqui, coloco no final. Hidróxido de estanho 2. Na letra C, eu tenho aí PT. Letra C, PT, OH4. Com hidróxido de platina 4. Número 4 aqui. E o último, Hg OH2, hidróxido de mercúrio 2. Ok, então esse 38 é para treinar os elementos com cargas NOx variável, né? Por isso tem que colocar o numeral romano no final, tá certo? Aí vamos ao exercício 39 agora. Ele pede para você assinalar o item que contém apenas bases. Então esse aí já é mais simples, né? Você tem uma... Em cada alternativa você tem 3 elementos. Então lembra que para você ter base, só você ver a fórmula, que no final da fórmula tem que ter o OH. Então se você olhar com muito carinho, o exercício 39, apenas na letra E eu tenho as 3 substâncias com o OH no final, ó. O NaOH, o LiOH e o CaOH2. Ó, todos têm hidroxila no final da fórmula, então só na letra I que você tem as 3 bases, tá? E o exercício agora, o 40, para a gente terminar essa primeira etapa. Desculpa. No exercício 40, tem uma frase que nós precisamos completá-la. Define-se ácidos e bases como substâncias que, ao se dissociarem em água, fornecem, respectivamente, cátions. Então, o ácido, vocês lembram que quando ele é dissociado, fornece o H+. E ânions, o ânion da base, né? No 2 aqui, o ânion é sempre a hidroxila, né? O H+ vem do ácido e o H- vem da base. Essa sequência aqui você tem também na letra E, tá? Então, só cuidado para não confundir nesse. Vocês lembram que quando tem uma ionização, a equação de ionização dos ácidos que nós já lembramos, aparece o H+, mais o H2O, aparece H3O+, que pode aparecer também. Existe aqui nesse exercício alguns H3+, então cuidado para não confundir H3 com H3O, tá? Então, se não aparecer só H3 está errado. Quem ioniza é o H+, tá certo? Aí pessoal, continuando, agora na aula 13, eu vou resolver os exercícios, né, que não foi possível resolver na aula, e depois o guia de estudo da aula 13. Então, o primeiro exercício, ele fala lá de bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Ele fala de algumas aplicações aí no exercício, mas o que ele pede no final são as fórmulas do bicarbonato de sódio e do carbonato de sódio. Então, ó, na aula nós falamos dele, ó. O bicarbonato, na verdade, eu tenho esse hidrogênio aqui no meio, né? Então, o nome oficial é hidrogênio carbonato de sódio, mas o nome popular dele é bicarbonato, então isso aqui.
O carbonato de sódio, ele é formado assim, ó. Carbonato 2-, sódio 1+, faço a inversão das cargas. Então eu vou ter Na2, CO3, né? Então, NaHCO3 e Na2CO3 são as respectivas fórmulas das substâncias da questão 1, tá? Você acha isso aí na letra C, certo? Depois do exercício 2, ó. O exercício 2 ele tem um texto lá que fala sobre azia e no final ele fala sobre duas bases, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Aí eu tenho lá as alternativas que eu vou analisar uma por uma para vocês, ó. Nesse contexto e com relação a ácidos, bases e reações de neutralização, é correto afirmar que na letra A eu tenho lá as substâncias H2SO4, NaHSO4, H2CO3 e NaHCO3 podem ser classificadas como ácidos, conforme a definição de Arrhenius. Vamos explicar aqui, ó. Letra A, então exercício 2, letra A, já estamos na página 531. Eu tenho lá H2SO4, NaHSO4, H2CO3, HCO3. Ele fala que todas as substâncias são ácidas. Então essa frase ela está errada. Por quê? Apenas H2SO4 e o H2CO3 são ácidos. Os outros dois são sais, né? Lembrando que o ácido eu identifico com hidrogênio no início da fórmula. Então a frase está errada. Letra B. Na letra B, ele fala que tanto a LOH3 quanto o MgOH2 são classificados como sais básicos. A frase também está errada. Por quê? Se eu tenho OH no final da fórmula, eu tenho base, não sal, igual está escrito no alternativo. Então também não é a letra B. A letra C. Como produto da neutralização do ácido clorídrico presente no suco gássico com hidróxido de alumínio, ter-se-á uma solução aquosa de AlCl3. Vamos montar aqui, ó. Eu tenho ácido clorídrico mais o AlH3, né, o hidróxido de alumínio. Como é que monta, ó? H+Cl-, o Al3+ e o H-. Então o sal formado sai daqui, ó. Cátion da base e o ânion do ácido. Então vai ficar Al, esse 3 vem aqui para baixo do Cl, né? Então AlCl3 mais H2O. Tá? Então realmente ele está perguntando sobre isso, né? É formado esse sal? Sim, é formado esse sal. Ok? Eu fiz o balanceamento também. Então a resposta certa é a C, ó, é formado cloreto de alumínio, sim, né, quando se usa o antiácido hidróxido de alumínio. Então aqui a letra C é a correta. Tá? Vou ler também a D aí para explicar porque está errado. Letra D. As bases como hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio são substâncias moleculares e, portanto, não se dissolvem bem na água. Lembra que na aula nós falamos que as bases são substâncias iônicas e não moleculares, por isso que a letra D está errada. E por fim, os ácidos formam soluções aquosas não condutoras de eletricidade. Está errado também porque tem esse não aí. Lembra que o ácido, quando está dissolvido em água, ele sofre ionização e conduz sim a eletricidade. Ok? Ó, o exercício 3.
Ele fala lá do gesso, que é o sulfato de cálcio, anidro endurecido, é um sal muito utilizado em diversas áreas do conhecimento, tais como medicina, que é a mobilização de membros com fratura, e ornamentações. Por exemplo, sobre a função inorgânica sal, assinar a alternativa correta. Lá. Letra A. Os sais são provenientes de uma reação entre ácido e água. Está errado. Por quê? O sal ele é proveniente do quê? Ácido mais base, não água. Letra B. Os hidrogênios sais são provenientes de uma reação de neutralização parcial. Ou seja, alguns hidrogênios ionizáveis não são neutralizados. Essa aí está correta. Vamos lembrar do famoso lá de novo. Ó. Bicarbonato de sódio. Esse hidrogênio que aparece aqui, porque ele não foi ionizado na reação. Tá? Letra C. Perdão. Então a B é que era correta. Deixa eu já daquele jeito. C. Soluções salinas não são boas condutoras de eletricidade. A resposta está errada porque se eu tenho lá, por exemplo, Na+, Cl-, dissolvidos em água, eu tenho os íons, né? Se eu tenho íons liberados, vai conduzir sim e muito eletricidade. Então, a frase está errada por esse motivo. E na letra D, a classificação de sais hidratados se justifica por serem, na verdade, soluções salinas. Está errada por quê? Soluções salinas quando você tem o sal dissolvido em água. Quando ele fala em sal hidratado, por exemplo, você tem junto com o sal, incorporado ao sal, algumas moléculas de água. Então, exemplo, sulfato de cloro pentaidratado. Isso aqui é um sal hidratado. Solução aquosa é isso aqui. São coisas diferentes. Tá ok? Isso aí foi o exercício 3. Guia de estudo da aula 13, da frente 2. Tá? O primeiro exercício que ele pede é o exercício número 3 da sequência Revisando. Está na página 214. Ele fala, ó, emissões de gases do tipo SO, né, óxido de enxofre, na atmosfera causam vários danos ambientais. Na agricultura, um desses danos é tornar o solo inadequado para o plantio, devido a compostos formados pela reação desses gases com a água da chuva. Explique por que a adição do CaCO3 resolve o problema. Olha só, você está dizendo que tem lá óxido de enxofre mais água, isso aqui vai formar ácido. Pode ser H2SO3, H2SO4. Então isso aqui vai deixar o solo muito ácido. Então, isso tem um problema ambiental. Então, se coloca o CaCO3, por quê? Porque ele é um sal classificado como básico. E vai neutralizar a acidez do solo. Isso, lembra que do sal, isso aqui vem da base. A base do cálcio é uma base forte. Isso aqui vem do ácido, o ânion vem do ácido. O H2CO3 é um ácido fraco. Tá certo? Então, como a base ela é mais forte, esse sal aqui tem caráter básico. Consequentemente, ele consegue neutralizar a acidez do solo, tá ok? Então, esse aí é do item revisando. Depois ele pede o exercício 4, lá dos exercícios propostos. O exercício 4, ele fala lá de alguns sais, ó, bicarbonato de sódio, carbonato de amônio, permanganato de potássio e o nitrato de potássio. E ele pede apenas a fórmula desses sais. Então, vamos colocar aqui. Então, exercício 4 da sequência dos propostos. Então, primeiro sal, ó, bicarbonato de sódio. Nós já falamos dele algumas vezes. Bicarbonato de sódio. Ó. O ânion bicarbonato e o sódio. Depois, de amônio. Então, o amônio é NH4. O carbonato é o CO3.
Como o carbonato tem carga 2+, esse 2 vem aqui para baixo, lembra? Então, carbonato de amônio. Depois, permanganato de potássio. Potássio, permanganato é o íon MnO4-. Como é que é mais um menos um? Um já neutraliza o outro. E por fim, o nitrato de potássio. Então, potássio, nitrato NO3. Então, mais um menos um também já neutraliza. Então, a sequência que eu tenho essas fórmulas aqui, ó, tá aí na letra B. Certo? Então, isso é o 4. Depois ele pede o 5. O 5 ele quer saber, olha lá, os sais ortofosfato de lítio, sulfato de potássio, nitrato de cobre 2 e tal, são usados em pigmentos para tintas. Ele quer a fórmula desses sais. Então, ortofosfato de lítio. Lembra que nós falamos na outra semana que tem lá aqueles prefixos orta, meta e piro nos ácidos, em alguns ácidos? E o orto, na verdade, é do ácido normal, mais hidratado, do H3PO4. Então, o ortofosfato é o PO4 3+, e o lítio, mais um. Fórmula disso aqui vai ficar Li3PO4. Tá? Depois, sulfato de potássio. Potássio, sulfato, SO4, 2-. Inverto aqui o 2, K2, SO4. Próximo sal, nitrato de cobre 2. Então, cobre 2 e o nitrato. O 2 aqui eu desço, CuNO3 e o 2 aqui fora. Tá? E o último sal, carbonato de bário. Ba, 2+, CO3, 2-. Aqui, como os valores são iguais, já simplifica aqui, né? Ba, CO3. Esse é o 5. 9. Os solos muito ácidos são, em geral, impróprios para o cultivo de vegetais. A correção do pH do solo poderia ser realizada pelos agricultores, através da adição ao solo de qual sal que está na sequência. Observe que isso aí nós já fizemos no exercício 3, agora há pouco. O sal que você pode, que tem caráter básico, carbonato de cálcio, né? Que está na letra D. Ok? Aí vamos ao 10º. Compostos representados pelas fórmulas H2SO4. O que é isso aqui? Ácido sulfúrico. E NH3. Amônia. Certo? Isso aqui na letra A. Letra B. Escreva a equação da reação entre esses compostos e o nome do sal formado. Então, H2SO4 mais NH3. Isso aqui vai formar NH4 e SO4. Lembra que um H daqui vem para cá, um H vem para cá, tá? Isso vira NH4. Então, qual que é o composto formado aqui? Sulfato de amônio, tá? Lembra que existe o cátion amônio que nós já vimos também, tá certo? Então, com isso, ó, terminamos o guia de estudo da aula 13 e até a próxima. Valeu!